Boa tarde, né? Hoje é terça-feira e nós vamos entrar na aula de português. Sendo que hoje, tia Deise vai fazer uma revisãozinha, certo? A gente viu na aula passada de português sobre substantivo, não foi? Estão lembrados do que é substantivos? Substantivos é tudo aquilo que a gente nomeia, não é? Lápis, óculos, então tudo que a gente dá nome, a gente classifica como substantivo. Dentro dessa classe substantiva a gente vê que tem nomes de classificações, tá? Tem um próprio, tem um comum, tem um abstrato, tem um concreto, tem um primitivo, tem um derivado, não é? E também sobre verbo. Estão lembrados que a gente falou sobre verbos, que é toda ação praticada pelo sujeito, não é? Tia Deise hoje a gente vai começar a fazer uma análise. Como uma análise, tia Deise? Desse jeito, vejam só. Tia trouxe uma frase. Papai gosta de verdura. Não é? Então, nessa oração, onde está o verbo? Papai gosta de verdura. Então, qual é o verbo? Gosta, não é? Gosta é o verbo. Papai, eu posso classificar ele como substantivo, não é? Então, o verbo é a ação praticada pelo sujeito. Então, quem é que gosta de verdura? Papai. Papai é o sujeito. Tá certo? Na outra frase, José ganhou uma bola. José ganhou uma bola, né? Então, nessa oração, onde está o verbo? Né? Ganhou. José é o que? É o sujeito. Ele também está classificado como substantivo próprio, não é? José ganhou uma bola. Se eu fosse mandar vocês classificar bola, bola era o que? Substantivo comum, né? Ganhou. Ganhou. Está no presente, está no pretérito ou está no futuro? Está no passado, pretérito, né? Que muita gente ainda, tia, posso chamar passado? Pode. Passado é a mesma coisa de pretérito, certo? É algo que já aconteceu. Damião estudará a lição. Nessa oração aqui, qual é o verbo? Estudará, não é? O sujeito, Damião. Por que eu estou chamando Damião de sujeito? Porque é ele que está praticando a ação, não é? Então, estudará, esse verbo está no futuro, não é? Marisa acordou cedo. Então, Marisa acordou cedo. Qual é o verbo? Acordou. Deu para entender que o verbo é a ação praticada pelo sujeito e os verbos ele podem ter flexão, né? Que a gente já viu. Tanto em pessoa, tanto no modo e tanto no tempo, não é? Se acordou está no pretérito, então eu posso dizer que está eu vou dizer eu acordou ou ele acordou, ela acordou, não é? Então está na terceira pessoa do singular, certo? A gente também a gente teve ontem, né? Nós tivemos ontem falando sobre um conto, não é? Que a gente eu mandei vocês até fazer
a leitura de um livro, né, digital, de um conto, né? O que é que eu vou pedir para vocês agora realizar? No caderno, vocês vão pensar em qual conto vocês vão querer narrar, tá certo? Vocês vão fazer uma produção de texto, e vai escolher se é um conto de terror, se é um conto de fadas. Você vai pensar direitinho e vai produzir o seu conto. Vocês vão criar um conto. Tia Deise não quer que leia nenhum conto e assim, tia, eu mudei algumas coisas. Não, vocês agora vão criar esse conto. Tá certo? Vou dar um tempinho para vocês agora, para vocês pegarem o livro de matemática de vocês, tá? No livro de matemática de vocês, vocês vão abrir o livro na página 125. Abra o livro de vocês de matemática na página 125, tá? Pronto, vejam só. Quando nós começamos a estudar sólidos geométricos, a gente já percebeu que todo desenho geométrico tem faces, não é? Que nós até observamos assim, quando foi dado o assunto de polígonos e poliedros. A gente disse, tem faces planas. Então, faces são os lados, não é? Faces são os lados. O que nós vamos revisar mais um pouquinho hoje? Que esses lados é chamado de faces, não é? Nós temos aqui o quê? Um dado, não é isso? Então, os lados nós chamamos de face, né? Os encontros das faces nós vamos chamá-las de vértice, ok? E os encontros das faces de arestas. Não é difícil, tá certo? É só prestar atenção direitinho no desenho do sólido, tá? Então, no livro de vocês, na página 125, tá mandando vocês observarem o paralelepípedo, né? Aí tem vértice e aresta. Você está vendo 3 faces da caixa: a azul, a vermelha e a amarela. Agora é com vocês aí em casa. Eu quero saber, o paralelepípedo tem quantos vértices? Conte aí direitinho. Quantos vértices tem? Já deu para contar? Quem acertou, quem colocou 8 vértices, acertou, ok? Agora eu quero que vocês contem nesse mesmo desenho quantas arestas tem. Então, a aresta é quando a gente vê em 3D, todas as dimensões, né? As 3 dimensões, né? Então, contando direitinho os encontros das faces, quantas arestas vai ter esse paralelepípedo? Vamos lá? Contando. Quem disse 10? Quase chegou, né?
de arestas, tá certo? Agora, conte quantas faces tem, quantos lados tem esse desenho, esse sólido geométrico. Tem 6, não é? Então, vocês já vão completando aí no livro de vocês, tá certo? É complicado? Não, né? Porque fácil a gente já sabe. O que mais vocês têm que prestar atenção é na contagem das arestas, os encontros das faces. Todos os encontros das faces têm que ser observados, tá certo? Na página 126, vem mais uma atividade, vem um quadro, tá? O que a Daisy vai pedir para vocês fazerem agora, tá? Vocês vão observar o triângulo. Veja bem, tem um triângulo de base quadrada, tem um prisma pentagonal. Por que ele é pentagonal? Porque tem 5 lados, não é? O prisma triangular e a pirâmide de base hexagonal, tá? Vocês vão observar esses sólidos e depois vai colocar no livro de vocês o número de vértices, de faces e de arestas, tá ok? Vou deixar como tarefa de matemática a página 127 a 130, tá bom? Não se preocupe que no meio dessas páginas tem textos, não é só de atividades, tá? E essas atividades a gente faz a correção à noite, tá bom? Pronto, vou dar um tempinho agora para vocês pegarem o livro de ciências. Vocês vão abrir o livro de ciências de vocês na página 158, tá? Pronto, na página 158, e a professora do SAI, né, hoje falou sobre o papel reciclado e sobre o vidro, não foi? Então, o vidro comum que a gente tem na nossa casa, ele é feito pela mistura de 3 matérias-primas, né? O carbonato de sódio, o carbonato de cálcio e a areia. Então, essas 3 substâncias que faz o vidro comum, tá? O vidro que a gente tem nas nossas casas. O vidro é 100% reciclável. Nas fábricas de reciclagem, ele é lavado, ele é triturado e misturado com 40% de uma nova matéria-prima, que é a areia, o calcário, o sódio e outros materiais. E novamente fundido a temperatura 1000 graus até a 1200 graus para ser transformado em um novo vidro. Aí, nessa mesma página do livro de vocês, está falando sobre o metal, que a gente já estudou, né? Que o metal, quem que se lembra que o metal é um bom condutor de calor, não é? Sempre revisando, a gente dá um assunto e a gente revisa outro. É um bom condutor de calor, não é? No Brasil, quase metade dos materiais feitos de aço é reciclado, né? Então, é muito bom no Brasil. As chapas de aço recicladas podem ser utilizadas na fabricação de automóveis, ferramentas, vigas para a construção civil, né? A reciclagem do metal contribui para a redução do impacto ambiental.
Por isso que existem latinhas, né? Tem gente que pega as latinhas, tem gente catador de latinhas, não é? Então, para diminuir o impacto ambiental. Então, tudo que nós fazemos, né, para o bem de nós, a gente dizer assim, eita, vou fazer isso não, porque não vai me favorecer, vai favorecer você no futuro. Tudo que a gente ação praticada hoje reflete no futuro, tá bom? Vamos lá para a história. A história, vocês vão abrir o livro de vocês na página 242. Com o professor do SAI, Ernesto, ele falou sobre os direitos humanos, né? Então ele falou, ele frisou muito sobre o selo, tá certo? E naquela época o surgimento do selo. Então, o que a Deise hoje vai trazer o quê? Trouxe o quê para você? Que o primeiro selo brasileiro foi emitido no dia 1º de agosto, no ano de 1843, passando a circular naquela mesma data, tá? E o engraçado é que ele ficou chamado como olho de boi. Então, o primeiro selo no Brasil, tá? Foi chamado de olho de boi. Por que será? Aqui, ó. Tá certo? Esse foi o primeiro selo do Brasil. Depois desse primeiro selo, que eram redondinhos, depois ficou assim, nós temos, não é, uma atualidade. Então, eles se atualizam. Se hoje a gente for no correio e pedir um selo, a gente vai ver que ele está bastante diferente. Ele está muito diferente do primeiro. Né? Teve uma evolução, não é isso? E o professor manda até vocês produzirem um selo, não é? Para postar. Então, olha direitinho na atividade que o professor enviou hoje para vocês, tá bom? Abra o livro de vocês na página 242 de História. A gente vai falar um pouquinho sobre os direitos políticos no Brasil republicano, né? E vem como forte o título, o voto, né? A cidadania existe quando cumprimos nossos deveres e temos nossos direitos garantidos. O exercício da cidadania não é igual em todos os países. Então, cada país tem uma vamos dizer assim, uma cidadania diferente. Em 1983 e 1984, o Brasil foi sacudido por manifestações. Essas manifestações foram conhecidas como diretas já. O objetivo era possibilitar que a população brasileira escolhesse o presidente da República pelo voto direto. Aí a gente recorda o quê? Que antigamente o sistema era monarquia. O poder, né, era passado de pai para filho, né? E quando chega a ser republicano, o povo é que escolhe os seus governantes através do voto, tá certo? Desde 15 de novembro, vivemos uma forma de governo republicana. Durante o governo de José Sarney, houve uma Assembleia Nacional que elaborou e aprovou uma nova Constituição, que é a Constituição de 1988, que a gente vem estudando nas aulas de História, não é? Pronto. Também vou deixar uma atividade no livro de História para vocês, tá certo? Vocês vão responder a 245 a 247, tá? Então, a aula de hoje, gente, tá terminando, tá bom?
bons estudos, façam as leituras prévias antes de responder as questões e até amanhã. Tchau!